Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras aqui para vocês. Separei dois trechos bem legais aqui para vocês, um do Jogo Aberto e outro da ESPN Brasil, fazendo uma análise dessa grande vitória do Verdão para cima do Guarani e trazendo todas as informações aí do Palmeiras também, do mercado da bola. Mas antes de conferir esse vídeo, peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então, sem mais delongas, bora conferir. Falamos aqui, citamos apenas o Palmeiras, que bateu o Guarani por 4-1. Lembrando que o Guarani é o líder do grupo do Santos. O Palmeiras não é o líder do seu próprio grupo, é o São Bernardo. Mas 4-1 com os primeiros gols do Estevão na temporada. Maurício, outra vez, que é o artilheiro do time, pelo menos por enquanto. Todo mundo fazendo gols, Piquerez voltando. E a gente conta essa história agora no Jogo Aberto. Derrota contra o Novo Horizontino, empate contra o Bragantino e desconfiança batendo a porta alviverde antes do final de semana. Pelo menos externamente. Porque eu sei o que é que nós estamos a fazer, eu sei onde é que nós queremos chegar e às vezes faz-me confusão todos os anos. Estou aqui há 5 anos. Quando o Palmeiras entra neste Paulista e as coisas não correm bem, há sempre muito barulho à volta, eu não sei porquê. Contra o Guarani, pela primeira vez em 2025, time titular do Palmeiras no Campeonato Paulista. Todos os jogadores à disposição, fim do aparente rodízio, a divisão entre duas equipes das primeiras rodadas. Justamente um jogo antes do clássico contra o Corinthians. E deu efeito. Logo no começo do jogo, Estevão recebeu ótimo passe de Maurício, mas não conseguiu fazer o gol. Mas o escanteio serviu para Richard Rios, que fez valer a lei do ex e de cabeça colocou o Palmeiras na frente. Richard Rios! No primeiro escanteio do Verdão, na primeira bola parada do Palmeiras, o Palmeiras pune o Guarani. O Guarani respondeu após jogada pela esquerda e cabeceio de Luiz Miguel para fora. Mas o Palmeiras resolveria parada rápida. Aos 12 minutos, pressão na saída do Guarani, que se atrapalhou, e Maurício, de perna esquerda, ampliou o marcador. Tá aí a lição de casa bem feita do Palmeiras. Toma, Facundo, mete nos pés de Maurício, ele não perdoa. Aos 14, Titi cabeceou para fora. O ritmo do jogo estava acelerado. Aníbal e Maurício tiveram chance de fazer o terceiro, mas não conseguiram. Aos 22, Veiga bateu falta e exigiu boa defesa do goleiro Gabriel Mesquita. O primeiro tempo já estava no final, mas o Palmeiras ainda achou espaço para marcar mais um. Rafael Veiga aproveitou sobra e mandou para a rede. O árbitro Vinícius Gonçalves Dias entendeu que Estevão, impedido, atrapalhou a jogada. Na volta do intervalo apareceu o talento de Estevão. O Guarani vacilou outra vez na saída. E o craque de canhota, aí foi como ele gosta. Bateu com força no canto. Palmeiras 3-0. Imparável o Estevão, na especialidade do garoto, no facão, na diagonal da ponta direita para meia. Aos 19 do segundo tempo, Rocha saiu jogando errado, Gomes não conseguiu cortar e Denis Júnior, que tinha acabado de entrar, diminuiu a vantagem. Na marca dos 20 minutos jogados deste segundo tempo, ele estica a perna direita na pequena área, quebra, põe para o canto inferior esquerdo de Everton, diminui o bugre. E o jogo esquentou, o Guarani teve outra boa chance. Emerson cruzou, Vinícius Cauê pediu pênalti, o Everton defendeu e a finalização no rebote foi para fora. O Palmeiras aproveitava contra-ataques. Estevão avançou, achou Veiga, que cruzou para Facundo. Gabriel Mesquita defendeu. No rebote, Estevão chutou para fora. O Palmeiras trocava jogadores, inclusive os laterais. Piquerez cruzou muito bem da esquerda para a área. Estevão, veja só, ganhou no alto para fechar o placar. Com a vitória por 4-1, o Palmeiras segue na segunda colocação do Grupo D com 11 pontos. 4 atrás do São Bernardo. O Guarani, pela goleada, perde a liderança do Grupo B para o Santos. Nós jogamos contra uma equipe que nos últimos 6, 7 anos tem 2 títulos sul-americanos, tem 2 títulos brasileiros, enfim. É uma equipe extremamente forte. Infelizmente, hoje a gente cometeu erros contra uma equipe. Quando você comete, você vai ser punido. Passado o jogo contra o Guarani, o pensamento do Palmeiras passa a ser o Corinthians. Quinta-feira é dia de derby em casa.
Próximo jogo vamos ter tempo de pensar nele, sabemos que é um derby, sabemos isso tudo, vai ser ótimo para vocês escreverem o que quiserem, não andem a arranjar temas que vocês gostam. Já na última vez, Abel, Klopp, Abel, o Abel só quis fazer uma comparação. Um dos vossos jornalistas acusou-me se eu tenho fome ou não de continuar a ganhar. Eu quando não tiver fome de continuar a ganhar títulos, eu deixo de ser treinador. E quando vos interessa, metem a pergunta de jornalista. Quando não vos interessa, metem só a minha fala e tiram do contexto. Só para voltar a referir, o Klopp, para mim, está nos top 3 do mundo como treinador. E não foi por acaso que recebeu uma oferta minha. Tem bons e maus em todos os lados. E quando você quer ser mau e mal intencionado, cria notícias que não têm nada a ver com o contexto com que foi dito. Sim, queremos ganhar o Paulista. Claro, Abel, e tem que querer, porque se ganhar será tetracampeão, já pensou? Algo inédito, inclusive, em São Paulo. Nunca aconteceu. Então vamos ao jogo. Porque o caminho não tem sido muito simples. Os times do interior, até pela questão física, preparação, estão trazendo alguma dificuldade. O placar de 4-1 parece que o Guarani foi um adversário simples, fácil, não, teve suas oportunidades, seus momentos. Mas aí o Palmeiras criou oportunidades e efetivou, finalizou para o gol, que era o que precisava, fazer gols. E o Estevão também voltando a marcar, é a referência do time, é o jogador mais importante, é a reserva técnica da equipe, apesar que tem outras também muito qualificadas. Mas ele fazendo 2 gols já traz aquela confiança de novo. Você vê o Veiga já começando uma partida, o Maurício a mesma coisa. O Palmeiras é um time que agora sim vai mostrar sua cara titular, porque o Piquerez daqui a pouquinho também está sentindo ainda, dá para ver que fisicamente ele está um pouquinho abaixo, mas ontem já deu uma assistência para o segundo gol do Estevão. Muita diferença quando o Piquerez está em campo, ele é um jogador super defensivo, muito bem posicionado taticamente, mas quando ele chega nem na linha de fundo, na intermediária e cruza, tanto que o Palmeiras não tinha um 9 em campo, né, não tinha o Flaco Lopes, essa questão do 9 está tirando o sono do Abel até nas perguntas, mas o Estevão apareceu como um centroavante para cabecear e fazer o gol. É o dilema, né, Renata? O Estevão, ele resolve muitos problemas do Palmeiras, mas ele vai embora daqui 5 meses. Então, acho que a desconfiança do torcedor é porque sabe que no segundo semestre, depois do Mundial lá, em que outras competições vão se afunilar, você precisa de jogadores decisivos. Ok, tem o Veiga, o Facundo Torres recém chegou, o Palmeiras tem um time interessante, mas o Estevão é o brilho, é o cara que põe a bola embaixo do braço e resolve. E ontem foi o caso. Ele foi magnânimo no jogo, né? O Richard Rios está jogando muita bola, fisicamente está sobrando, o Abel até falou isso na entrevista em relação aos demais, está jogando muito bem, mas ontem foi aquela atuação que o torcedor estava esperando e que ela não havia acontecido ainda, justamente nas vésperas do derby, né? Que é o que mais importa para o torcedor. Então, chegou, Palmeiras finalmente chegou no Paulista. Lembrando que o Subeldía também colocou time titular contra o Guarani antes do derby. Isso. Do derby não, do Majestoso, no caso. E conseguiu um bom resultado. Acho que ele já queria treinar, claro. Já colocou em campo para perceber como está essa força máxima aí do Palmeiras. Até para ter uma temperatura para esse jogo de quinta-feira, o derby diante do Corinthians. Falando nisso... Vamos falar do Verdão. Vamos falar do Verdão, que me mandou 4-1 para cima do Bugre lá no Brinco de Ouro da Princesa. E temos personagens falando da vitória do Palmeiras. Se eu tiver que fazer o rodízio outra vez, vou fazer porque eu sei o que é que eu estou a fazer. Sim, queremos ganhar o Paulista, mas também já disse, se não ganhar também não tem problema absolutamente nenhum. O Paulista é para preparar aquilo que é a competição, é o que é uma época que começa a dia 15, ou começou a dia 15 de janeiro e vai acabar a dia 22 de dezembro. Com jogos em cima de jogos, não há forma, a gente empurra os jogos, não interessa, não queremos saber se os jogadores descansam ou se não descansam, se recuperamos, se não recuperamos, ninguém quer saber. E eu realmente nesse aspecto tenho que pensar não para 20 dias, tenho que pensar para uma época inteira. Olha, eu estou em crer que neste momento estão todos os lugares em aberto. Os que chegaram hoje, na minha opinião, foram ou são os que estão melhores à data de hoje. Temos uma semana para treinar, uma semana para preparar, uma semana para melhorar processos. Mas como te disse, a época é longa, os jogadores têm altos e baixos, os jogadores que estão em forma no momento e de um momento para o outro estão em menor forma e nós precisamos de todo o elenco preparado para dar resposta.
Aí o Abel Ferreira falando muito sobre elenco, sobre temporada, sobre jogos um atrás do outro, e tudo isso depois de mais uma vitória do Palmeiras, que ontem teve Maurício, Rafael Veiga, Estevão e Facundo Torres. Não tinha aquele 9 que poderia ser Flaco Lopes, que poderá ser Paulinho, ou poderá ser alguém que vai chegar, professor? Ou pode ser alguém que ocupe o lugar do 9, como aconteceu com o Maurício. Eu sempre falo essa questão da referência, eu acho importante para o elenco. O elenco tem que ter essa opção. Agora, o time, se alguém ocupar o lugar do 9, tá bom. Tudo bem. Se ganhar de 4, alguém lá, foi o que aconteceu ontem, né? O Palmeiras ontem se impôs. Até achei o Abel, logo para começo do ano, muito preocupado em dar respostas até de coisas que nem estava sendo cobrado. Ele já toma iniciativa. Na verdade, ele deixou de falar de coisas boas do Palmeiras ontem. Por exemplo? Essa solução que ele arrumou, que o time fez 2-0 em 12 minutos, precisou só de 12 minutos do segundo tempo para fazer o terceiro, que conduziu muito bem o resultado, que marcou, fez uma pressão muito interessante na saída de bola desse Guarani, do Maurício Souza, que é um time que tenta jogar, mas é um time ainda muito tenro. Gostei. Tenro. É um time jovem. Não né? só... Então, é um time jovem e ainda num trabalho jovem. Sim. É um time que eu acho que vai dar liga. Se o Maurício Souza tiver ganhar a confiança e tiverem a paciência, esse trabalho vai dar frutos. Mas o Palmeiras é um time pronto e acabado. Ainda mais esse Palmeiras que o Abel botou em campo ontem. É o Palmeiras mais próximo do ideal. Às vésperas de um derby, isso é importante. Por isso que ele falou, se eu quiser fazer rodízio, eu vou fazer. Porque já está cortando barulho de palmeirense, que ontem já estava preocupado dele botar time que não fosse o titular no derby. Tem essa cobrança mesmo, não adianta. Dentro do campeonato, você tem momentos que a torcida vai querer. O Abel passou por essa pressão naquela vez que queriam que ele botasse um time para rebaixar o São Paulo. Nem ia rebaixar o São Paulo naquele momento, mas esse tipo de pressão... Ia deixar o São Paulo mais próximo. Ele já se adiantou. Mas eu acho que ele perdeu chance de falar de coisas boas desse time ontem. Ele fica tanto se defendendo em coisas que às vezes nem está sendo acusado e passam coisas interessantes. Eu acho que ele achou um jeito, pelo menos para o jogo de ontem, e foi um teste, né? Foi um ensaio para utilizar isso no derby. O Palmeiras, mais uma vez, está ameaçando uma boa retomada. Para mim, ainda é o favorito, o Campeonato Paulista. Ele falou que se ganhar ou se não ganhar, a mesma coisa, mas para mim o Palmeiras ainda é o favorito ao Tetra. A esse inédito tetra no profissionalismo. É o time mais constante. Com o Rafael Veiga dando assistência, com o Maurício jogando bem, fazendo gol. Todo mundo funcionando. Teve menos dependência do Estevão no jogo. Ele, claro, se destacou pelo grande jogador que ele é. Mas o time apresentou algo mais do que só bola no Estevão, que foi o problema de algumas partidas do Palmeiras. Mari Pereira. É um time com muita qualidade, né? Muita qualidade individual, inclusive. Então... Richard Rios, mais um bom jogo, acho que é o grande destaque do Palmeiras nesse início de ano, de temporada, da parte física, o jogador que está contribuindo muito na fase defensiva, na fase ofensiva, ontem marcou gol. Então, acho que na individualidade o Palmeiras ele tende, de fato, a sobressair no Campeonato Paulista, principalmente diante de rivais como o próprio Guarani, que é um time que até certo momento se mostra muito competitivo, foi assim contra o São Paulo, né? Subindo marcação, pressionando saída de bola, mas tem as suas limitações. Então, o Palmeiras, na individualidade, no coletivo, ele tende a sobressair. Nesse rodízio em que o Abel propõe nesse início de Campeonato Paulista, porque ainda é, querendo ou não, uma pré-temporada, faz parte do processo como um todo, do que ele quer observar para o ano do Palmeiras. Ele não faz esse rodízio pensando na rodada X do Campeonato Paulista, no mata-mata do Campeonato Paulista. O rodízio é o que dá para o Abel, o que vai dar para o Abel muito do que ele pensa do Palmeiras na temporada como um todo. Então, ontem ele coloca ali o que ele tem dos principais jogadores, na palavra dele, né? Do que hoje ele vê de melhor no Palmeiras. Eu acho que esse retorno do Piquerez tende a recolocá-lo como titular, porque tem muita qualidade, já fez um segundo jogo, já contribuiu muito mais, já errou muito menos do que o jogo passado. O Facundo também entrando cada vez mais, jogador que já marcou, que também é uma opção muito interessante se você tem daquele lado um Felipe Anderson que ainda não conseguiu entregar para o Palmeiras tudo o que se espera dele. O Maurício, um jogador também nesse início de ano que tem se doado muito para o time. Eu acho que o Abel observa muito isso nos treinamentos, né? Porque ele já usou o Maurício em 3 posições diferentes
nesse início de 2025. O Veiga voltando a marcar, mas ainda assim cansando no segundo tempo, então precisa o recondicionamento físico. É um time muito forte, de um trabalho mais do que consolidado, que não precisa dar resposta para ninguém, que não precisa provar mais nada para ninguém, mas ainda assim vem de uma temporada que não conseguiu títulos expressivos. A cobrança em cima do Palmeiras já no início do ano é muito por conta disso. Desempenhar no Campeonato Paulista, não necessariamente, mas mostrar um time competitivo para o ano todo. Eugênio Leal, qual a sua análise dessa atuação do Palmeiras com vitória e também a fala do Abel Ferreira? Olha, eu não vi a coletiva toda do Abel. Do que ele falou ali, eu concordo com o que ele disse. É muito cedo, é uma temporada longa para todo mundo. Achar que a gente pode tirar alguma conclusão agora é um erro, é tudo muito precipitado ainda. O Palmeiras está desenvolvendo, está colocando seus jogadores, está testando, está trabalhando parte física e concordo com ele. Óbvio, todo mundo quer ganhar o campeonato, mas se não ganhar também não é o fim do mundo. O que importa é que esse período do ano continua servindo cada vez mais como uma pré-temporada. Por isso ele vai mudar o time de um jogo para o outro, sim. Vai entender para aquela partida, para cada partida, qual é a melhor formação possível. Acho que os casos naturais que vão acontecer ao longo do ano. Então, como o Piquerez ganhando a posição na lateral esquerda, o Vanderlan vai perder espaço. Vamos ver na frente, né, quando o Felipe Anderson tiver melhores condições, se ele vai ter espaço no time mesmo. Quando sair o Estevão, que vai jogar só até metade do ano. Se o Paulinho, qual vai ser a função dele. O Maurício tem ido muito bem. O Maurício pode jogar um pouco mais atrás. Ontem, jogando ali como um falso 9. Tem uma boa capacidade de finalização. Mas do jogo de ontem em si, o que eu acho que o Palmeiras soube entender o que o jogo estava propondo para ele. Primeiro, um gramado enlameado, especialmente do lado direito da transmissão, assim, né? Estava muito carregado. O jogo muito corpo a corpo, então tinha pouca bola no chão. Era difícil sair construindo. Então o Palmeiras, no primeiro tempo especialmente, lançou muita bola comprida, muita bola por cima. Quando pôde marcar adiantado, marcou e fez um gol, né? Pressionando a saída de bola do adversário. No segundo tempo ele baixou a linha e começou a jogar no contra-ataque, porque já tinha uma vantagem no placar e soube aproveitar. Teve até chance de fazer mais gols, poderia ter feito mais, mas fez 4, acho que está de excelente tamanho, contra um Guarani que lutou, batalhou, mas tecnicamente é bem inferior ao Palmeiras, não tem como discutir isso. E o Palmeiras jogou o jogo que se propôs. Não é conclusão de nada, é a conclusão de que ele é um time bem melhor que o Guarani, lutou dentro do que era possível e teve a estratégia correta para o jogo de ontem. É um jogo diferente do jogo do Palmeiras no Allianz, por exemplo, em que você tem a grama sintética, em que a bola vai correr com mais velocidade, que não vai parar tanto. E depende do adversário, tem adversário que se tranca na defesa, passa a jogar lá atrás e não dá espaço para o Palmeiras. Ontem o Guarani tentou marcar alto, permitiu os lançamentos do Palmeiras, as bolas longas o jogo inteiro. Então é um jogo apenas em que há uma vitória natural esperada do Palmeiras contra o adversário inferior. A gente tem uma tela com o Estevão, como lembrou o Eugênio, vai embora no meio do ano para o Chelsea e completou ontem 50 jogos como profissional. Que coisa, o moleque já tem 50 jogos. Que calendário de maluco. 37 como titular, com 17 gols e 10 assistências. São bons números, né? 37 jogos, 27 participações diretas. Ajudou muito o Palmeiras no ano passado. O Palmeiras chegando ali nas últimas rodadas, ainda lutando pelo título do Brasileirão. Tem também a média de minutos para participar em gol. Quem quiser aproveitar, tem que aproveitar. Vai no estádio para ver o Estevão jogar, porque ele vai embora, né, Mari? É verdade, é verdade. Sua dica foi perfeita, porque é de fato um espetáculo quando ele está em campo. Mesmo o Palmeiras não desempenhando, teve dificuldade contra o Red Bull Bragantino, mas o Estevão, ele vai estar sempre ali presente, buscando jogadas, propondo dribles, levando o Palmeiras para frente, desafogando muitas vezes, errando também, porque faz parte do processo. Acho que é essa saber dosar, né, o excesso de vontade de ajudar o time, por vezes, de postar num drible a mais, de finalizar na hora que o passe seria a melhor opção. Mas é um jogador muito importante, mais um que o Palmeiras forma, mais um que faz parte desse processo de formação do Palmeiras, que com o Abel evolui muito. Lembro muito, né, dos primeiros jogos do Estevão ali, talvez no segundo o Abel falando, é muito bom, talvez o melhor, mas ainda tem que voltar para ajudar a marcar. Então a gente conseguiu acompanhar a evolução mesmo do Estevão e o Abel
fazendo essa evolução no jogo, né? No treinamento, mas no jogo, colocando ele para amadurecer no jogo, na competição, com os companheiros. Então é um menino muito diferenciado. Terceiro garoto seguido que o Palmeiras fabrica, né? Se você vier ver, desde o Gabriel Jesus, com a diferença de que esse vai sair sem um título brasileiro. Não vai dar tempo, né? Não. É o último campeonato paulista dele, mas ele é muito diferente, né? Muito as participações, não só as participações, mas a dinâmica do time jogando em função dele, o que ele produz para o time, né? Às vezes não tem participação em gol direta, mas tem jogadas que passaram por ele, que começaram por ele, o time o acessa muito e é realmente uma das grandes roubadas revelações. De bola. Claro. Roubadas de bola. Eu lembro do ano passado o Abel exaltou essa participação dele, esse espírito coletivo, ajuda na marcação e com a bola no pé o Abel a fumaça que eu vou te falar. O Abel abriu muito mais o coração, foi muito menos econômico em elogios em relação a ele do que em relação ao Endrick, justamente por essa característica, né? Essa coisa das bolas que ele rouba, da participação, vai deixar muita saudade. Visite antes que acabe. Veja antes que acabe. Agora sim, vem o intervalo. Daqui a Então é isso aí, né, pessoal? Parece que finalmente o Verdão encontrou a melhor formação aí para esse elenco, né, do Abel Ferreira. Colocou na visão dele aí quem está melhor neste momento, né? O foco do Palmeiras agora, depois dessa vitória avassaladora para cima do Guarani, agora é o Corinthians na quinta-feira, né? Então o Verdão tem que ir de novo com força máxima aí. Vai ser um teste de fogo interessante aí para quem quer saber se o Verdão vai estar muito forte ou não. O Guarani vinha fazendo uma boa campanha e agora o Palmeiras vai ter a chance aí de provar mais uma vez que o time continua muito forte e competitivo, né? Ainda precisa de alguns reforços, principalmente pela maratona de jogos que vai ter nesse ano de 2025, né? Então o Verdão precisa ir contra o Corinthians com força máxima aí, até para poder fazer uma avaliação e ser talvez mais agressivo no mercado, porque só o Facundo Torres e o Paulinho, né? Chegou mais um, o argentino, né? Matheus, alguma coisa que escapou o nome agora da minha cabeça aqui, mas o Palmeiras precisa de pelo menos de 3 a 4 nomes aí para poder continuar uma equipe competitiva e brigando por título nessa temporada, né? Vale lembrar que o Flamengo ontem foi campeão da Supercopa do Brasil, jogando muito bem, né? Então mesmo o Botafogo ter perdido diversos jogadores aí, não se tornou ainda um time ruim, é um time bom ainda, que amassou o Fluminense há uns dias atrás e simplesmente o Flamengo amassou o Botafogo. Então o Verdão não pode ficar para trás, precisa trazer reforços urgentemente aí para chegar no Mundial forte e brigando também por Brasileirão, Copa do Brasil. Mundial, a gente sabe, né? Se passar ali até a semifinal e conseguir chegar ali próximo ali nas quartas, na semi ali, já vai ser um feito extraordinário, né? Então se o Verdão conseguir chegar mais longe nesse Mundial da FIFA novo, já vai ser algo surreal, porque o pessoal tá o tempo todo lá na Europa jogando com os times de alto nível. Então realmente o futebol brasileiro ainda tá atrás do futebol europeu, mas o Verdão precisa trazer mais reforços, porque esse ano vai ser muito puxado aí e o Abel não vai conseguir chegar no final da temporada com os jogadores inteiros se não trazer mais reforços, né, galera? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!